pandeiristas, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Toledo, professor da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a versão online do nosso curso de pandeiro, direcionado para a turma de intermediário 1 e intermediário 2. A gente tem falado nessas 4 aulas sobre a música Cochichando, do Grande Pixinguinha. Lembrando que todo esse material está no nosso site, tanto os vídeos como o material complementar dessa aula, né? Como a partitura e o playback, para você estudar junto, tá certo? E a dica que eu sempre dou é para vocês escutarem o nosso podcast, o podcast da Escola de Choro de São Paulo, o podcast Nó na Garganta, feito pelo nosso professor Henrique Menezes, com a colaboração de mais de um monte de amigos e amigas. Então vale a pena, procure aí, podcast Nó na Garganta. Bora para a nossa aula. Bem, nessa última aula eu queria falar de um assunto que eu não comentei em nenhuma das aulas e que muita gente me pergunta e tem curiosidade, que é sobre o meu instrumento, né? Me perguntam da sonoridade, peso, curiosidades de por que ter esse aro alto, enfim, né? Como que eu cheguei nesse som desse instrumento. Então eu queria falar muito do meu pandeiro para vocês. Começando pela platinela, que na minha opinião eu acho que é o elemento mais difícil de timbrar, né? Né? O elemento que mais demorou para eu ficar satisfeito, né, com o som foi a platinela. A platinela realmente é um elemento muito particular, assim, eu acho. Mas o jeito que a platinela tá aqui, né, espalhado, né, com bastante som sobrando, não tá uma coisa sequinha, é muito característica do choro, né? Os pandeiros de choro têm essa característica de ter essa platinela espalhada, né? E uma das coisas, né, que faz ele ficar espalhado é o material, que é de latão, martelado. Eu gosto de martelar as minhas platinelas para ele quebrar um pouquinho o agudo, aquela alta, bem agudinho, que eu não gosto tanto no som. Eu gosto de uma platinela um pouco mais médio agudo. Então eu gosto de martelar as platinelas. E para deixar esse som mais espalhado, tem duas coisas que ajudam também. Uma é o vão aqui, né? Essa caixa onde fica a platinela, ela é um pouquinho maior. Então a platinela tem mais movimento ali dentro. E eu compenso isso com os abafadores, né? Por exemplo, esse abafadorzinho assim, transparentinho, de plástico. Dependendo de onde eu vou tocar, gravar, eu coloco mais abafador ou menos abafador, para deixar o som mais sequinho. Então eu coloco mais abafador e tenho uma platinela um pouco mais controlada para fazer coisa muito rápido e tal. É legal ter essa platinela um pouquinho mais sequinho, né? Com menos, que mexe menos, né? E vai ter um pouco menos de volume também, mas ele é mais controladinho. Aí eu boto um monte de abafador. Se eu estou numa roda de samba com bastante músico e eu quero volume, eu vou tirando um pouco esses abafadores, o pandeiro vai abrindo um pouco mais esse som da platinela. Então, isso de ter esse vão maior ajuda a eu mexer e controlar o pandeiro do jeito que eu quiser, através dos abafadores. Outra coisa que é muito característica do pandeiro de choro e que deixa um pouquinho a platinela com um pouquinho mais de volume é o miolo da platinela, né? A platinela, ela é um sanduíche, né? Ela é o côncavo, o convexo embaixo e tem uma platinela reta no meio. Então ela fica um sanduíche. Normalmente essa platinela reta do meio é do mesmo tamanho das outras duas platinelas. Isso dá mais controle e deixa a platinela um pouquinho mais sequinho. Mas, como eu quero um pouquinho mais de volume, um pouco mais solto esse som da platinela, eu corto
esse miolo da platinela ele fica menorzinho. Então ela fica o tempo todo mexendo, ela não fica pressionada pelas outras duas platinelas, a côncava e a convexa. Então ela está sempre ali se mexendo dentro desse sanduíche. Outra coisa que é muito importante é o peso do instrumento. Esse pandeiro é muito leve, essa madeira aqui é de embuia, é um pandeiro que eu fiz e é uma madeira leve, resistente, e é importante o pandeiro ser leve, o pandeiro de choro, muito por causa dessa movimentação que a gente faz o tempo todo com a mão que segura o pandeiro. Se o pandeiro é muito pesado, isso cansa muito eu ficar tocando desse jeito. Principalmente rápido, né? Eu fico o tempo todo mexendo o pandeiro, né, com a mão que segura o instrumento. Se o pandeiro é muito pesado, eu não consigo fazer isso. E mexer o pandeiro é extremamente importante para a técnica do choro, porque é isso que vai fazer a gente definir o som dessas platinelas que já são um pouco mais espalhadas. Né? Quando eu trago o pandeiro de encontro à minha mão, eu consigo dominar a platinela, fazendo ela ter ataque, né? Ela definir o som e não ficar só espalhando. Né? Então é muito importante o pandeiro ser leve para eu conseguir ter uma melhor mobilidade com essa mão, tá certo? Outra coisa é esse aro alto. Esse aro alto é uma coisa, né, minha, que eu gosto. O Jorginho do pandeiro usava, né, eu comecei a usar por causa dele, eu vi ele usando esse aro. Mas ele tem algumas funções, não é só estético. Ele tem duas funções principais, que uma é para você agarrar o pandeiro melhor. Então aqui, com o tempo, vai criando um calo no seu polegar, que você encosta esse calo aqui, né, no aro mais alto, e ele trava, ele fica, não preciso fazer força nenhuma com a minha mão para ele travar. Ele trava já aqui embaixo e aqui em cima, tá certo? Então isso ajuda a ficar mais firme o pandeiro. E outra coisa é que pelo fato dele estar mais alto aqui, meu polegar fica mais distante da pele, que é outra coisa. A pele de pandeiro de choro é uma pele muito fina. Então se eu encosto o polegar na pele, o som muda. Por exemplo, estou encostando na pele e nem estou forçando, só encostando. Quando eu subo ele aqui, ele fica assim. Tem muito mais harmônico, tem o som de grave, né? Então qualquer interferência que eu faça em cima da pele, ele vai mudar o som. Então é por isso que eu uso esse aro alto, ele deixa o meu polegar distante da pele. E por último, né, falando da pele, é a pele que geralmente os pandeiros de choro têm, que é uma pele super fina. Eu gosto de usar ela muito fininha mesmo. Eu gosto do som, do ataque que ele tem um grave, como o pandeiro de choro geralmente não é aquele super grave, né? Pum, pum. Ele fica entre o agudo do pandeiro de nylon e o grave, aquele super grave, dos pandeiros com a pele mais grossa, que usa muita fita. Aqui eu não uso tanta fita, é pontual, e eu vou tirando as fitas. Eu prefiro ela sem fita nenhuma, aqui embaixo do pandeiro. Mas quando o couro é muito novo, ele fica com muito harmônico. Então eu coloco algumas fitinhas para ele tirar esse harmônico, e conforme o couro vai ficando mais velho, ele vai sumindo esses harmônicos, ele vai perdendo o som, o couro, e eu vou tirando essas fitas para ele ir abrindo, voltando esse som. Então a pele é muito importante, eu gosto dela bem fininha. A sonoridade eu acho muito bonita da pele bem fina, ela tem uma resposta muito interessante, mas tem as suas desvantagens, e são duas principais que eu posso falar aqui, que é a durabilidade da pele. Ela vai durar bem menos, né, a vida útil
dessa pele. Geralmente eu que toco bastante, eu troco essa pele a cada 6 meses, no máximo 1 ano, tá certo? E a outra coisa é a afinação. Como ela é muito fina, qualquer alteração de tempo, ar-condicionado, umidade, vai chover ou não, a pele ela muda o som. Ela vai desafinar muito mais fácil. Por isso que eu sempre ando com uma chavinha e tô tocando cada música, eu vou e afino de novo e volto e fico mexendo bastante, né? Eu também afino muito, como ela é fina, qualquer toque que eu dê, por exemplo, aqui na pele, afundando um pouquinho, sem muita força, ele já fica um pouco mais solta. Olha, escuta o som. Ficou com um grave maior, tá certo? E a outra vantagem de ter esse aro alto é que eu, apertando o aro, ele sobe o som. Então, muitas vezes eu nem preciso pegar a chavinha para afinar. Eu faço um pouco assim. Então, essa é a relação desse aro alto com essa pele fina, que é o que eu gosto, é o que eu uso, tá bom? Muito bem, agora vamos para a música e vamos finalizar, né? A gente já viu a parte A B e a parte C. Agora a gente vai tocar a música inteira e vamos dar uma lapidada nela, né? Até agora a gente viu ela separadamente, a gente vai tocar ela inteira com as ideias que a gente já viu nas outras aulas, só que a gente ainda não falou um pouco onde coloca as dinâmicas, aonde eu vou colocar todas as variações. Tudo isso está muito vago ainda, né? Como que é o final da música, a finalização, que a gente vai ver também. E agora, na hora de tocar a música inteira, é a hora da gente ir colocando esses elementos para a gente lapidar e deixar a música mais bonita, com uma interpretação mais bonita. Uma coisa que eu queria propor para vocês estudarem em casa, que é uma coisa que eu fiz muito e me ajuda muito a pensar onde eu vou fazer as variações, primeiro, escutar muitas vezes a música, tentar guardar essa melodia da música inteira, sabe? Aquela música chiclete que às vezes a gente escuta no rádio e não sai da nossa cabeça. A gente tem que fazer isso com os choros, com as músicas, tudo que a gente vai tocar. Tentar escutar tanto ela que a gente guarda essa melodia, consegue cantarolar, assoviar essa melodia. Isso é muito importante, porque você sabe para onde ir quando você está tocando essa música. Você sabe onde fazer as variações, onde fazer as dinâmicas. Então é bem legal você escutar bastante e ter domínio dessa música inteira. Outra coisa, depois que você escutar, é você pegar essa música e pensar junto com a melodia, com o solista. Aqui no caso o Alê Ribeiro fazendo no clarinete. Vendo aonde que está a rítmica da melodia. E aí você ir tentando acentuar junto com ele, junto com essa rítmica. Né? Nesse estudo pode ser um pouquinho mais forçado, um pouco mais carregado mesmo. Né? É um estudo. Então, tudo que ele fizer, você tenta copiar junto na hora que ele está fazendo ali. Isso é um estudo legal para você ir soltando as ideias e guardando os acentos que rola nessa melodia. E aí, na hora que você for tocar para valer, de vez em quando, você vai em um ou outro acento que você gosta mais da melodia e bota lá uma variação, um acento bem ali. Então, usando também as variações que a gente já viu, de choro sambado, de rulo, de frase deslocada. Tudo isso vai ser importante nessa hora, nesse estudo. Eu vou fazer aqui uma vez, só para demonstrar, depois vocês estudam em casa, separadamente, devagar, enfim. Mas vamos lá, eu vou forçar um pouquinho essa rítmica da melodia, trazendo essa rítmica da melodia para o pandeiro. Vamos lá. 1, 2, 3, 4.
só para demonstrar um pouquinho como é para você fazer na música inteira. Vai chegar na parte B, tem outros acentos ali, a gente até falou na segunda aula daquele acento antes do break. É um pouquinho isso, essa proposta que eu tô falando para vocês de estudo, tá certo? Então faça isso em casa, pega a música, pode se desprender um pouquinho da levada principal, de dinâmica. O estudo não é para esse lado, é mais para a gente entender a melodia e acentuar junto. Agora eu vou tocar a música inteira e como eu conheço já a música, eu vou propor as variações, eu vou propor uma dinâmica lá no final, na parte A, no último A. Então eu vou tocar como eu tocaria uma roda de choro. E aí depois vocês tentam tirar o que eu faço aqui, todos os elementos que eu vou pôr agora, é coisa que a gente já viu nessas aulas, então vocês conseguem tirar isso, né, dessa música, tirar a música e o que eu estou fazendo, e depois eu deixo vocês tocando com uma base, só vocês e os professores da escola, tá certo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aí, que beleza. Finalmente tocamos a música inteira. E alguns elementos a mais aí, que ainda não tinha passado, é a dinâmica ali. Eu fiz no A do meio uma dinâmica média e no último A eu baixei bem, dá para vocês perceberem que todo mundo dá uma baixadinha um pouquinho, o Jean no violão deixa a levada um pouquinho mais solta, né, sem preencher muito, então dá essa sensação de dar uma desmanchada e aí perde um pouco essa dinâmica bem baixinho, e ali do meio do A para frente, para o final, a gente vem
com um volume até mais alto do que a gente estava vindo antes. Esse vai ser, né, o ponto alto para a gente acabar a música. Eu nem preciso ficar variando muito, só o fato de eu fazer a levada base com volume bem mais alto já dá uma sensação, né, maior assim para a música. E o final bem tradicional de choro, né? Paga de gué, pare babá. Então vai ser. Eu faço desse jeito, até dobrando o dedão no final. Mas podemos fazer alternado, aí começa aqui em cima. Tá vendo? Então esse é o nosso finalzinho. Uma outra dinâmica que eu coloquei, que eu achei que ficou legal agora, tocando, na parte B, bem naquela hora que eu falo pra gente fazer uns acentos antes do break, ali naquele momento eu baixo um pouquinho antes do break, fica legal também, gostei de fazer isso. Depois vocês deem uma olhada, volta um pouquinho o vídeo, pega tudo de novo a música, e se tiver muito rápido, faz aquele esqueminha de diminuir a velocidade do vídeo e ver detalhadamente o que eu fiz nessa música. Agora eu vou deixar vocês para finalizar tocando com essa base maravilhosa dos meus irmãos aqui. Então vamos lá, vou mutar aqui minha parte e vocês vão ficar aí. 1, 2, 3, 4. Muito bem, pessoal, muito bem. Acabamos aqui a música Cochichando. Essa foi a nossa última aula
dessa música. E em breve a gente vai ter a próxima aula, uma música nova. Ainda não decidimos qual vai ser, mas com certeza vai ajudar muito a gente no estudo do pandeiro, para conhecer a linguagem, o repertório de choro. Vai ser muito legal, com certeza. Tá bom? Agradeço a todos por assistirem, por acompanharem. Quem puder compartilhar esses vídeos, avisar todo mundo que está rolando essas aulas de graça aqui pelo YouTube. A gente agradece muito e até breve. Beijão para todo mundo.